Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você que está nos assistindo através da internet. Eu sou o obreiro Micael, da Igreja Tabernáculo da Fé, congregando junto com o pastor César aqui na cidade de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Espero que você seja abençoado com esse nosso vídeo para a edificação da tua alma, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja com você que está assistindo esse vídeo. A Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, capítulo 13, no versículo 8, que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essas escrituras nos mostram que o mesmo Deus do princípio que disse haja luz, é o mesmo Deus ainda nos dias de hoje. Mesmo tendo passado muitos anos, Ele continua o mesmo e a sua palavra não tem mudado. O ministério de Jesus aqui na terra, de filho, começou no seu nascimento, como podemos ver no livro de Mateus, no capítulo 2, que diz que Jesus nasceu no tempo do rei Herodes. E isto, quando ele, no ato de seu nascimento, iniciou-se então o seu ministério de filho do homem. E nós vamos ver que ele executa 3 ministérios de filho: filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Como filho do homem, isto significa uma designação de profeta. Como no Antigo Testamento, os profetas eram chamados de filho do homem, como o profeta Ezequiel foi chamado de filho do homem, profeta Isaías e os demais profetas. Jesus, quando interrogou os seus discípulos, ele disse: "Quem dizes os homens ser o filho do homem?" Ele se identificava como filho do homem, cumprindo o seu primeiro ministério de filho. Em outra escritura ele disse: "Aquele que não comer a carne do filho do homem, não tem partes com ele." Isto significava o seu ministério profético aqui na terra. Quando ele conversou com aquela mulher no poço de Jacó, a mulher reconheceu e disse: "Senhor, vejo que tu és um profeta." Esta foi a primeira vinda de Jesus, executando um ministério de filho do homem, um ministério profético. Mas ele foi profeta por excelência. Ele foi o profeta dos profetas. E aqueles 2 homens, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quando estavam andando com o próprio Jesus, sem reconhecer sua presença, disseram a Jesus, dizendo: "Olha, Jesus o Cristo, grande profeta, poderoso em obras diante do povo e de Deus." Este foi o seu ministério de profeta. No entanto, após o seu sacrifício no Calvário, quando ele rendeu a sua alma, conforme ele havia prometido no Evangelho de São João, capítulo 14, que ele iria, mas voltaria outra vez para nós, para que onde quer que ele estivesse, ele pudesse nos conduzir também. Então, iniciou-se após o Calvário o seu ministério de Filho de Deus, conforme o apóstolo São Paulo relata, dizendo que ele foi declarado Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele exerce um ministério de sacerdote, mas não apenas de sacerdote, mas de sumo sacerdote. Dizer que Jesus é apenas o nosso sacerdote, nós estaríamos rebaixando ele. O apóstolo São Paulo, no livro de Romanos, diz que temos um sumo sacerdote. E como sacerdote, sumo sacerdote, ele se compadece de nossas fraquezas, ele se compadece de nossas falhas, oferecendo-se a si mesmo de sacrifício para nos salvar, nos perdoar os pecados. Porque a remissão dos pecados veio após o sacrifício do unigênito Filho de Deus ali no Calvário. Então ele iniciou o seu ministério de Filho de Deus, intercessor, como o apóstolo São Paulo disse, visto que temos um mediador, um intercessor. E o apóstolo São João também disse que nós temos um intercessor para com o Pai, e este é Jesus Cristo, o justo, e Ele mesmo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. No entanto, nós estamos aguardando o momento do arrebatamento, que irá nos levar
desta terra, desta atmosfera, que Ele tem nos conduzido como um guia, conforme Ele disse no mesmo Evangelho de São João 14, que nos conduziria. Ele disse: o Espírito da verdade, que o mundo não tem e não pode ver, esse vos guiará em toda a verdade. E exatamente o que Ele disse que nos liberta. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para sermos arrebatados, temos que estar libertos, não presos em alguma coisa, senão não conseguiremos subir aos ares. Mas temos que estar livres de todas as coisas que nos atrapalham. E como sacerdote, nosso sumo sacerdote, Ele intercede por nós, diante de Deus, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, através do seu sangue remissor, que nos conserva limpo, nos purifica de todo pecado. O profeta Isaías disse que ainda que nossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. E este ministério, Jesus está fazendo agora, o ministério de Filho de Deus, atuando na igreja, através do Espírito Santo. E a igreja não são 4 paredes, a igreja sou eu, a igreja é você, o templo, o tabernáculo do Deus vivo. E é justamente essa igreja que Ele vem buscar. Não uma igreja formal, mas uma igreja de corpo, alma e espírito. E então, por ocasião do arrebatamento, quando nós formos levados daqui, então inicia-se o terceiro ministério de filho de Davi, como havia sido prometido no Evangelho de São Lucas. O anjo Gabriel havia dito: e ele herdará o trono de Davi, seu pai. E isto acontecerá no milênio, quando a Bíblia nos diz que reinaremos juntamente com ele por 1000 anos. E ele herdará o trono de Davi, o seu pai. E também diz a respeito de Jesus, dizendo para nós, Ele disse: aquele que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com seu pai no seu trono. E ele herdará todo o reino, a casa de Davi, seu pai. E então ele cumpre o seu terceiro ofício de filho de Davi. Então ele vem como filho do homem, um profeta, como filho de Deus, um sacerdote, e como filho de Davi, Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Então ele executa 3 vindas. A primeira vinda foi para redimir a sua igreja na cruz do Calvário, quando ele se entregou por nós. E a segunda vinda ele vem buscar a sua igreja, para nos levar junto a Ele, como Ele nos prometeu em São João 14, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E então Ele virá a terceira vez com a sua igreja. Ele vem redimir a sua igreja, buscar a sua igreja, e com a sua igreja, para reinar na terra, juntamente com Ele. Onde a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse que seremos reis e sacerdotes. E tudo isso é para aquele que vencer. E o vencedor não é aquele que começa uma caminhada, mas é aquele que chega até o final. E nós sabemos que o reino dos céus é tomado à força, é pelo caminho estreito, não é pelo caminho largo. E nós temos confiança que o Espírito da verdade, nestes últimos dias, tem trabalhado em nós e tem nos guiado em toda a verdade. E se seguimos a verdade, nós chegaremos até a verdade. E Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos buscando vida e vida eterna. E isso encontraremos em Jesus Cristo. A você que nos assistiu, fique com Deus, na paz do Senhor, buscando sempre este caminho da verdade, da vida, que nos conduzirá ao reino dos céus. Deus abençoe.